Memórias dos Moinhos da Ribeira d'Agualva, um percurso interpretativo, uma obra que chega ao público através do Instituto Histórico da Ilha Terceira, o registro importante de uma atividade que marcou esta freguesia. Memórias dos Moinhos da Ribeira d'Agualva, um percurso interpretativo que acaba por ser da própria freguesia e de como um curso de água moldou toda uma comunidade. Correndo o risco de parte da memória da história da Agualva se perder, as palavras são recolhidas e depositadas nesta publicação. É um dos objetivos e sobretudo, estimular as pessoas para, porque a Agualva, como qualquer localidade, além da sua atividade principal, que teve a ver com os moinhos e com o funcionamento dos moinhos e com os pomares de fruta, também foi uma área, e a produção de madeiras de construção também foi muito importante. Mas de qualquer modo é perfeitamente isso. Quer dizer, a história da Agualva tem outras histórias, algumas das quais nós contamos na abordagem desta monografia, que era muito interessante aprofundar. Então nós afloramos essas problemáticas, essas histórias, mas não as aprofundamos com grande intensidade, porque também não havia condições para isso. Recordo-me do entretanto falecido Dr. Álvaro Monjarino uma vez conversar comigo e tinha que estar na Agualva. Na altura o Presidente da Junta estava, digamos, a reconstruir um moinho, quer dizer, que é o que existe neste momento, que está a funcionar ou que pode funcionar e pode ser visitado. E achou imensa piada e disse-me assim: Olívio, isso era um desafio interessante para vocês aprofundarem essa história que está por trás disso tudo. Pronto, e foi um pouco, diria, quase portanto, uma afirmação que nos motivou a conversarmos sobre isso, a nível de mesa do Instituto Histórico. Estruturas muralhadas da Agualva, os moinhos da freguesia no princípio do século XIX, relatos e narrativas sobre a estadia de um exército francês na localidade ou até marcas da religiosidade, de muito se compõe a monografia que se cruza com a história de outras parcelas da ilha. Todas as freguesias têm histórias muito interessantes e realmente pensamos que este é um princípio, mas que pode ter outros desenvolvimentos. Porque eu defendo um bocado aquilo que o meu professor de Teoria das Fontes referia, é que a abordagem monográfica de uma localidade como a Agualva permite-nos, digamos, ver pontos, digamos, através do estudo das fontes, pontos que depois podem ser, de certa forma, generalizados. Quer dizer, que, por exemplo, a questão dos moinhos, obviamente que é uma questão local, por um lado, mas é uma questão que teve, digamos, características semelhantes em alguns aspectos e diferentes noutros. Por exemplo, em Angra, quer dizer, a Ribeira dos Moinhos de Angra, pronto, é, digamos, um outro exemplo que esteve muito ligado aqui, até porque quem tomou a iniciativa de fazer a Ribeira, o Álvaro Martins Homem, em 1470, para aí, digamos, veio depois para a praia como capitão de donatário, e uma das primeiras iniciativas que ele fez foi exatamente também fazer a recuperação e a instalação dos moinhos na Ribeira da Agualva. Nós conseguimos recolher aqui alguns contributos, neste caso testemunhos orais daquilo que era a indústria moageira aqui na Agualva. Só para podermos balizar um bocadinho a questão, nós tivemos cerca de 50 azenhas em funcionamento até meados do século XX, vinham aqui diariamente centenas, dezenas, também para não exagerar, de carroças carregadas do cereal produzido aqui na planície de Ramo Grande. Era na Agualva que era transformado, era na Agualva que era redistribuída toda a ilha. Portanto, se houve um coração industrial aqui no Concelho da Praia, foi a Agualva até meados do século XX. Esta memória, se não for guardada, quer em termos materiais, com os artefactos físicos e com o património físico que ainda se beija, e materialmente com os testemunhos de quem viveu e que infelizmente com o avançar do tempo deixa de estar entre nós, se não fosse agora, dificilmente daqui a meia dúzia de anos nós conseguíamos ter ainda relatos ou património suficiente para guardar em registro que possa perdurar para as gerações vindouras. O livro é um ponto de partida na corrida contra o tempo, no registro da história local, que não se limita à Agualva. Há condições para que aqui haja um desenvolvimento, um aprofundamento da história ou das histórias que existem. E também pensamos que há outras freguesias, digamos, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas de qualquer modo, havendo abertura por parte das freguesias, dos presidentes,
dos responsáveis e das paróquias também, que é uma componente muito importante em termos de história, para colaborarmos e cumprir a missão do Instituto Histórico, quer dizer, que ao fim e ao cabo não é, digamos, fazer a história de um grupo especial em termos sociais, quer dizer, está aberto a contar a história da freguesia, das pessoas da freguesia, das suas atividades, dos seus sonhos, dos seus ideais, e uns que se concretizam, outros que ficam em águas de bacalhau, mas pensamos que a história tem essa função, quer dizer, de estimular as pessoas para conhecer a sua história. Mas há ainda muito mais história por restar aqui da Gualva. Há muita, só que isto dá muito trabalho. Nenhum de nós, eu falo para mim, nenhum de nós é especialista ou vive só disto, portanto isto exige aqui muito trabalho, é preciso técnicas que nós também não temos, é preciso meios que não são ilimitados, como nós sabemos, para descortinar tudo o que existiu, para ir à procura de informações e de factos que mostram toda esta dinâmica que a freguesia teve associada aos moinhos. É que não é só o moinho propriamente dito, eram todas as pessoas que trabalhavam paralelamente ao moinho. Falo dos tanoeiros, falo dos pedreiros, falo dos carpinteiros, falo dos transportadores, falo das pessoas que reparavam os regos de água quando havia uma enchente, falo dos primeiros ancestrais que sem técnicas andavam a talhar cantaria para criar os regos que transportavam a água. Portanto, recuperar isto tudo e esta informação toda, tenho a noção de que é impossível, mas ainda há muita coisa para além do que está nesta monografia que pode e que eu espero que um dia venha a ser recuperada. O orgulho de um passado que ainda se faz presente também nas estruturas que resistiram à passagem do tempo, uma delas reativada recentemente. Com a coordenação de Maria Manuel Ribeiro, José Olívio Rocha e Hélio Rocha, a obra foi apresentada na sede da Junta de Freguesia.